playlist sobre cumprimento de sentença. Nós estamos estudando a teoria geral do cumprimento de sentença e esse vídeo será esse dispositivo trata sobre o protesto de decisão. Muito bem, meus amigos, então, como eu disse, vamos dar sequência ao estudo da teoria geral do cumprimento de sentença. Nesse vídeo eu quero falar sobre o artigo 517 do CPC, que trata a res protesto uma decisão judicial com trânsito em julgado. Só que antes da gente ingressar efetivamente na análise do artigo 517, eu preciso fazer com você uma rápida introdução acerca do Instituto do Protesto. Tá? Veja, atualmente no Brasil, nós temos uma lei responsável por disciplinar o protesto, que é a Lei 9492 de 1997. Uma lei antiga já, mas que continua aí responsável por disciplinar o Instituto do Protesto aqui no Brasil. Nessa lei 9492, o artigo 1º conceitua pra gente o que vem a ser o protesto. E esse artigo 1º, ele diz mais ou menos o seguinte: o protesto é um ato formal e solene que objetiva provar a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação que tenha origem em um título. Então, a grosso modo, o protesto é ato formal e solene que serve para se provar a inadimplência, o descumprimento de uma obrigação. É um instituto já antigo e muito utilizado aqui no Brasil. No início, o protesto ele servia para dar publicidade ao lado, quando o sujeito não cumpria com a obrigação, enfim, contra ele era feito um protesto, era lavrado aí um protesto. E com isso, aquela informação de inadimplência, de descumprimento, essa informação ela se tornava pública. E hoje o protesto continua sendo muito utilizado como um dos principais meios de coerção, ao cumprimento de obrigações. Então o protesto, ele além de servir para dar publicidade a essa informação, o protesto ele é um efetivo meio de coerção ao cumprimento. O protesto ele é um instituto extremamente famoso, extremamente importante, ok? E com isso, quando uma pessoa tem um protesto lavrado ao seu desfavor, isso é uma coisa muito complicada, porque essa pessoa ela fica praticamente impossibilitada diante aí de uma pessoa que eventualmente necessita obter algum tipo de crédito. O protesto em seu desfavor certamente será um obstáculo para conseguir esse crédito, tá bom? Mas aqui são só algumas informações gerais, a respeito do protesto. O Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 517, que é o nosso foco aqui da aula, ele positivou algo que já acontecia desde a época do CPC velho, do CPC de 73. O que o 517 fez foi positivar a possibilidade de se protestar uma decisão judicial com trânsito em julgado. Tá? E esse 517, ele traz aí a disciplina desse protesto. Então eu vou chamar agora a nossa lousa para que nós possamos fazer a leitura. Então está projetado aqui para vocês o artigo 517 do nosso Código de Processo Civil. 7.
a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Bom, sobre esse caput, vamos começar, com algumas informações importantíssimas. Regulado atualmente no Brasil pela Lei 9492 de 97. Tudo bem? A Lei 9492, em seu artigo 1º, diz que o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação originada em títulos do CPC de 73, tá? Era, na verdade, mais um instrumento de coerção para que o executado, se sentisse intimidado a cumprir com a obrigação. O que o 517 do atual CPC fez foi positivar, consolidar esse entendimento, tá? Pois bem, primeiro, veja uma coisa, ele fala decisão judicial. Decisão judicial. Portanto, note, ele não fala sentença. Não, ele fala decisão judicial. Decisão judicial, nós sabemos que é um gênero, tá? A decisão judicial é um gênero que abrange a sentença. Então, uma sentença transitada em julgado eu posso levar a protesto, nos termos do 517. Interlocutória, uma decisão interlocutória, um acórdão, tá? E até mesmo, eu vou colocar aqui espremidinho, uma decisão monocrática, colocar aqui espremido, uma decisão monocrática do relator, tá? Então, o que acontece? Quando ele falou em decisão judicial, ele falou do gênero, que abarca essas 4 grandes espécies que eu falei para vocês, ok? Só que tem um outro detalhe. Ele disse assim, decisão judicial transitada em julgado. Isso significa que esse protesto do 517, ele, para ser possível, depende do trânsito em julgado da decisão judicial, da sentença, do acórdão, da decisão interlocutória, enfim. Então, isso significa o quê? Decisório de sentença, esse protesto não é possível. Essa medida aqui, ela não é possível no cumprimento provisório de sentença, tá? Mas só para você ficar com a informação já de antemão, o cumprimento provisório de sentença é aquele cumprimento quando a decisão que eu estou iniciando, em relação à qual eu estou iniciando o cumprimento, essa decisão ainda não transitou em julgado, tá? Então, a decisão ainda não transitou em julgado. Tudo bem? Então, esse é o cumprimento provisório de sentença. É aquele cumprimento que eu começo sem haver o trânsito em julgado da decisão. Nesse cumprimento provisório, para eu restringir esse instituto apenas à decisão judicial propriamente dita. Então, a doutrina sugere protesto em relação a uma sentença arbitral condenatória, por exemplo. Tá? Então, ao que tudo indica, poderia ser possível eu levar a protesto uma sentença arbitral condenatória. A arbitragem não é esse o foco desse vídeo, tá? Muito bom. O que importa é que eu tenha um título executivo judicial, tá? O que importa é que eu tenha um título executivo judicial. Eu vou mudar aqui de tela. Então, nós estamos falando de decisão judicial, tá? O código fala em decisão judicial.
que nós já vimos que é um gênero, tá? Outro detalhe. Para que eu possa efetivar esse protesto que nós estamos estudando, eu preciso do trânsito em julgado dessa decisão judicial, tá? Eu preciso que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Por isso, no cumprimento provisório de sentença, não cabe esse, falando em decisão judicial, nós estamos aqui especificamente tratando dos títulos executivos judiciais, que são aqueles que estão previstos no rol do artigo 515 do CPC, tá? O artigo 515 do CPC prevê o rol dos títulos executivos judiciais. A partir do nosso próximo vídeo, nós vamos começar a analisar esses títulos, tá bom? Professor, mas e os títulos executivos extrajudiciais? Porque tudo bem, os judiciais estão aqui no 515, estamos falando do protesto relacionado a esses títulos, mas e os títulos executivos extrajudiciais? Eles não podem ser levados a protesto? Resposta: claro que podem ser levados a protesto. Os títulos extrajudiciais também podem ser protestados. É muito comum isso na prática. Acontece que, no caso dos títulos executivos extrajudiciais, nós não vamos aplicar diferente, nós vamos estudar os títulos extrajudiciais em outra playlist num momento mais futuro, tá? Muito bom. Outro detalhe que você não pode se ater, não pode se... depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário do artigo 523. Então, aqui nesse ponto, nós temos mais um requisito para poder fazer o protesto do 517, que é o seguinte: é o transcurso do prazo para... Veja, esse dispositivo, o 523, vai ser analisado por nós oportunamente. Executado, o devedor, ele vai ter um prazo para que ele voluntariamente cumpra com a obrigação, pague com a obrigação. E aí, se dentro da obrigação, então, obviamente, que não há que se falar em protesto. Tá? O protesto aqui, ele vai ser permitido se passar o prazo para pagamento voluntário e o executado não pagar, tá? Não pagar. Depois do prazo para pagamento voluntário, se não houve pagamento, aí sim é que eu posso levar a decisão a protesto, tá? Então, muito cuidado, porque esse transcurso do prazo, ele é essencial. Antes de transcorrido esse prazo, eu não posso me utilizar desse protesto, tá? Outro detalhe que você precisa saber. Esse protesto aqui, ele só diz respeito àquelas obrigações, pagar quantia certa. Então, esse protesto que nós estamos estudando do 517 só diz respeito às obrigações de pagar quantia certa. Então, quando eu tiver obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, para essas obrigações não há que se falar em protesto. Tudo bem? Não há que se falar em protesto. Tá? Portanto, é só para obrigações de pagar quantia certa. Tá? Muito cuidado com isso. Então, até agora, o que nós vimos? Estamos analisando o 517. Ele fala que decisão judicial pode ser levada a protesto depois de havido o trânsito em julgado dessa decisão. Portanto, estamos falando dos títulos executivos judiciais,
tá? Protesto relativo a esses títulos judiciais, perdão, porque os títulos extrajudiciais, embora possam ser levados a protesto, esses títulos têm um regramento diferente, tá? Para o protesto do 517, eu preciso aguardar o transcurso do prazo para pagamento voluntário, tá? Porque o que acontece? Antes de terminado esse prazo, o devedor ele ainda não está inadimplente, tá? Por isso que o autor tem que esperar para levar a decisão a protesto. Tudo bem? Maravilha. Outro ponto. O protesto é um ato do credor. Isso significa que para o protesto ser realizado é preciso iniciativa do credor. Portanto, o juiz não intervém. Aqui, ó, nesse caso aqui, e faz um cortinho para mim, tá? Então, nesse caso aqui, o juiz não intervém, tá? Não há intervenção do juiz para a lavratura do protesto, beleza? Então, o que acontece? O credor que tem interesse em realizar o protesto da decisão judicial, o que ele faz? O credor requer a serventia, presta atenção, o credor, ele requer a serventia judicial, onde está o processo, claro, uma certidão ele requer uma certidão de teor da decisão. Tá? Então, cumpridos aqueles requisitos, né, prazo para pagamento voluntário, trânsito em julgado, etc., o sujeito, o executado, não pagou a obrigação. O que o credor faz? O credor pede para a serventia judicial em que se encontra o processo uma certidão. Tá? Tem que ser fornecida no prazo de 3 dias. Beleza? Vamos voltar aqui. Fazer a leitura do parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente, ou seja, ao credor, né, apresentar certidão de teor da decisão. Beleza? Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deve ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e executado, número do processo, valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Beleza? Tranquilo? Maravilha, volta aqui. Com essa certidão em mãos, o credor vai até o cartório competente, tá? Então ele pega essa certidão, vai até o cartório competente, beleza? E requer a lavratura do protesto, beleza? Ele vai até o cartório competente e requer a lavratura do protesto, ok? Então veja. Independentemente de autorização judicial, se o protesto for lavrado indevidamente, o credor vai ter que indenizar o devedor pelos danos morais causados em razão da publicidade do inadimplemento que não existiu. Então, olha só que pepino. Tem que ter cuidado, tá? Porque para fazer o protesto não precisa de autorização judicial. Acabei de falar, ó, o protesto ele é ato do credor. Então, para a lavratura do protesto, o juiz não intervém.
E aí, por causa disso, se esse protesto for lavrado indevidamente, por exemplo, o credor não esperou terminar o prazo para o pagamento espontâneo, para o pagamento voluntário. Ele não esperou e foi até o cartório e lavrou o protesto indevidamente. Nesse caso, o credor provavelmente vai ter que indenizar o devedor, tá, pelos danos morais e ainda, eventualmente, né, por danos materiais. Tá? Então, conclusão, isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Porque senão você ainda corre o risco de ainda ter que indenizar o devedor por danos morais e materiais. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Uma observação que eu faço aqui só uma observação, nós ainda vamos estudar o cumprimento de sentença relativo à prestação de alimentos, tá? Tá lá no artigo 528 do CPC. Nós ainda vamos estudar. Só que nesse procedimento do artigo 528, parágrafo 1º, para ser mais específico, você tem um detalhe, tá? Nesse caso de cumprimento de sentença relativa à prestação de alimento, o juiz mandará de ofício protestar a decisão judicial. Então, olha só, eu vou colocar aqui o artigo 528 do CPC, parágrafo 1º, porque é uma exceção a isso que eu estou explicando para você. A regra é que o protesto é ato ele leva a decisão judicial ao protesto, dessa forma que eu expliquei para vocês. Só que no procedimento do cumprimento de sentença, que diz respeito à prestação de alimentos, do artigo 528, parágrafo 1º do CPC, nesse caso, se passou o prazo para pagamento voluntário e o devedor não pagou, nem apresentou justificativa, o próprio juiz de ofício vai mandar protestar a decisão judicial. Tá? E aí, nesse caso, não é razoável que o credor seja condenado a indenizar o devedor, né? Por danos morais, enfim. Porque aí, nesse cuidado com essa observação aqui, mas repito, a gente ainda vai chegar no 528, aí a gente retoma de novo esse tópico, tá bom? Se nós formos no artigo 19 da Lei do Protesto, que é a Lei 9492, o artigo 19 permite que o devedor, regularmente intimado, efetue o pagamento da dívida. Então, o devedor intimado pode efetuar o pagamento da dívida direto no cartório de protesto. Então, pelo artigo 19 da 9492, o devedor que for regularmente intimado pode efetuar o pagamento da dívida direto no cartório de protesto, ok? No valor correspondente àquilo que foi declarado, né, pelo credor, mais despesas, mais emolumentos, tá? Muito bem. Esse pagamento, portanto, ele evita a lavratura do protesto, tá? E aí o valor devido vai ser colocado pelo cartório à disposição do credor. Mas isso está no artigo 19 dessa lei, da 9492. E aí vem a pergunta: é possível o pagamento direto no cartório no caso da decisão judicial protestada? Ou seja, no caso aqui do 517 que nós estamos estudando, pode haver o pagamento direto no cartório? Veja, o CPC 2015 ele foi omisso a esse respeito, tá? Se você lê o artigo 517, ele não fala nada sobre isso. Mas a doutrina diz que aparentemente não há qualquer tipo de impedimento, tá? Não há qualquer tipo de impedimento. Tudo bem? Muito bom. Se nós formos ver, vou voltar aqui. O parágrafo 3º, ele diz assim:
O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Muito bom. Professor, o que esse parágrafo 3º está querendo dizer? Vem cá comigo. O parágrafo 3º, que eu acabei de ler para vocês, diz o seguinte, ó. O simples ajuizamento... Então, quando nós temos aí uma ação rescisória, cumprimento de sentença e nem significa, nem acarreta a sustação do protesto, tá? Então, o simples ajuizamento de ação rescisória pelo devedor não impede se houver alguma tutela provisória que tenha sido concedida nesse sentido, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação rescisória à margem do bem para conhecimento de terceiros. Então é isso que o parágrafo 3º ele nos fala. Muito bom. Professor, dentro do protesto, como fica o cancelamento do protesto? Para a gente encerrar esse vídeo, no cancelamento do protesto, você tem que tomar cuidado. Não preciso de intervenção do juiz, tá? Eu deixei isso claro, vou só voltar aqui, ó. Protesto é ato do credor, que, salvo o procedimento de alimentos do artigo 528, parágrafo 1º, que aí o próprio juiz, se não teve o pagamento voluntário no prazo, né, o próprio juiz de ofício manda protestar a decisão. Tá? Mas isso no que diz respeito à lavratura do protesto. Porque o cancelamento, para o cancelamento, depende de determinação judicial. Então, o cancelamento do protesto depende de determinação judicial. O protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante a integral da obrigação. Ok? Aqui, pessoal, é o seguinte, esse dispositivo, ele se refere apenas a um caso de cancelamento do protesto, que é o cancelamento em virtude da satisfação integral da obrigação pelo devedor, tá? Só que outras hipóteses de cancelamento do protesto, tá? Judicial, por conta de outros motivos, tá? Como, por exemplo, o reconhecimento da prescrição no âmbito do cumprimento de sentença, tá? Ou até mesmo a procedência do pedido da ação rescisória ajuizada pelo devedor. E o título executivo judicial, que embasava o cumprimento de sentença, né? E aí essa ação rescisória pode ter sido julgada procedente, tá? Se referiu à satisfação integral da obrigação. Mas, como eu acabei de falar para vocês, né? Existem outras hipóteses de procedência da rescisória, enfim. Meus amigos, sei que o vídeo ficou ao artigo 517 do CPC, tá? Mas eu lembro aos senhores que existem outras disposições na Lei 949 protesto para a nossa realidade aqui, para o nosso artigo 59492. Tá bom? Com isso a gente encerra o estudo do protesto e no próximo vídeo a gente dá início ao estudo dos